Hoje vamos falar sobre uma vida de confiança no Senhor. Vamos estudar o Salmo 71. Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que bom ter você mais uma vez aqui no Devocional Kairos. Vamos juntos aprender mais no estudo dos Salmos. Já o Salmo de número 71, como nós já temos avançado, glória a Deus. Esse Salmo 71, ele é um clamor por livramento e sustento na velhice, mostrando a confiança do salmista em Deus ao longo de toda a sua vida. Provavelmente, apesar de que o autor não é mencionado com clareza aqui, muitos estudiosos acreditam que este salmo foi escrito por Davi na sua velhice. E aqui ele está refletindo, sobre a sua caminhada com Deus, sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida. Esse salmo nos ensina a confiar no Senhor desde a juventude até a velhice, reconhecendo que de fato Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso Senhor soberano. Eu separei este salmo que também é extenso em 3 partes, não farei leitura dele inteiro, mas de algumas partes principais. A primeira parte, a confiança em Deus desde a juventude, verso 1 até o verso 8, depois o clamor por livramento na velhice, do verso 9 a 18, e do verso 19 até o verso 24, a certeza da justiça e do poder de Deus. Vamos então à primeira parte, Salmo em tela, verso 1. O salmista diz o seguinte: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me, por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. O salmo começa com essa declaração de confiança, Davi declarando diante de Deus que a sua confiança está no Senhor. Deus é o seu refúgio. Uma ótima forma também de nós começarmos as nossas orações, glorificando a Deus, demonstrando a nossa confiança em Deus, exaltando o cuidado de Deus sobre a nossa vida. No verso 3, ele reafirma que Deus é a sua rocha e também a sua fortaleza. Aqui Davi vê Deus como seu refúgio seguro e inabalável. Por isso ele usa essas palavras no verso 3. Peço-te que sejas minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Alguém que está realmente confiando plenamente no Senhor. Mas não só isso, ele fala também de uma vida sustentada por Deus, do verso 5 até o verso 6. É isso que ele diz. Desde a infância, ele tem experimentado o cuidado de Deus. Desde a infância, ele tem experimentado a fidelidade, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Por isso, ele fala dessa forma no verso 5 e também no verso 6. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. O que nós aprendemos aqui com essas palavras de Davi? Primeiro, a nossa confiança deve estar no Senhor em todo o tempo, querido irmão, querida irmã. Seja na juventude, seja na velhice, em toda e qualquer situação. A nossa confiança deve estar no Senhor, porque de fato o Senhor nos guarda, o Senhor nunca falha. Verso 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. De fato, nós podemos confiar em Deus. Mas nós aprendemos aqui também que desde cedo nós devemos buscar a Deus. Desde cedo. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: Instrua a criança segundo objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Em outras versões diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Quanto antes uma pessoa aprende o caminho do Senhor, quanto antes uma pessoa se alegra na presença de Deus, vive para o louvor e glória de Deus, melhor para a sua vida. É bom que a criança aprenda a andar no caminho do Senhor. Mas nós aprendemos aqui também que mesmo em tempos difíceis, Deus continua sendo o nosso refúgio. Davi, você percebe que aqui nesse trecho ele continua dizendo que a sua segurança está no Senhor. O Salmo 91, verso 2 diz: Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então perceba que em todo o contexto dos Salmos nós aprendemos esse princípio de que em tempos difíceis nós podemos continuar contando com o Senhor. A segunda parte deste salmo, o verso 9 até o verso 18, que eu dei como tema, o clamor por livramento na velhice, nós vamos perceber aqui o salmista
percebendo que a velhice ela traz os seus desafios e também, junto com eles, os seus inimigos que estão ali se levantando contra ele, e a sua oração agora demonstra uma dependência de Deus. O verso 10 e o verso 11, ele diz o seguinte, verso 10: Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Então perceba que os inimigos estão se levantando contra ele. Seus adversários acham que Deus o abandonou, porque ele já está na sua velhice, está já naquela sua fase debilitada. Os seus inimigos acusam ou acham que Deus o abandonou, mas a verdade é que o salmista continua confiando em Deus mesmo nessa situação. No verso 12 e 13, ele chega a fazer um pedido de livramento diante do Senhor. Ele clama a Deus para que Deus intervenha e Deus confunda os seus inimigos. Verso 12: Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Então, ele pede para que Deus livre das mãos dessas pessoas tão perversas que estão ao seu redor. E do verso 14 até o verso 18, o compromisso de testemunhar a bondade de Deus. Mesmo na velhice, o salmista ainda se preocupa e deseja proclamar, comunicar a fidelidade de Deus às próximas gerações. Veja só então o verso 14. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. A preocupação do salmista, mesmo na velhice, é ainda de continuar comunicando a bondade de Deus. Que exemplo, hein? Que exemplo. Esse exemplo deve estar permanente em mim e em você, querido irmão, querida irmã. Sempre devemos continuamente comunicar a bondade de Deus aos outros, às próximas gerações e por aí vai. O que nós aprendemos aqui nesta segunda parte? Primeiro, que a velhice não é um tempo de abandono, mas de testemunho. Muitas pessoas acreditam que chegar à velhice não pode mais fazer nada, que acabou a sua vida, que agora é só dores, sofrimento, mas não. A palavra de Deus ensina que através de Davi, provavelmente na sua velhice, que na realidade esse tempo da velhice é um tempo que ainda assim pode ser um tempo muito proveitoso para testemunho, onde Deus ainda permanece com o seu cuidado, Deus ainda permanece com o seu sustento. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 46, verso 4, está escrito: Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Então a velhice não é um momento de abandono, não. Até na velhice Deus está cuidando e até na velhice nós podemos ter testemunhos de que Deus está cuidando da nossa vida. É o que nós percebemos aqui através da vida de Davi, ainda assim o cuidado de Deus até na sua velhice. Mas nós aprendemos aqui também que nós devemos proclamar a fidelidade de Deus para a próxima geração. Nós devemos, querido irmão, querida irmã, continuamente comunicar os feitos do Senhor. Salmo 78, verso 4 diz: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Perceba a preocupação dos salmistas de comunicar a glória de Deus a todos os povos, a todas as gerações. Inclusive, boa porção da palavra de Deus foi conservada através dos anos, através da tradição oral, do ensino, da comunicação uns aos outros das verdades de Deus. Também aprendemos aqui, querido irmão, querida irmã, que Deus é fiel do início ao fim. Essa certeza tem que estar permanente em nosso coração. Deus não nos desampara, Deus cuida daqueles que o amam, Deus cuida dos justos. Hebreus capítulo 13, verso 5 está escrito: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tenha essa certeza, querido irmão, querida irmã. Não é porque a velhice talvez bate a porta da sua vida que Deus te abandonará. Não, 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 não. Você ama o Senhor? Você confia em Cristo? Deus é contigo até os seus últimos dias aqui na face dessa terra e você estará eternamente na presença do Senhor. Deus não nos abandona. Vamos à terceira e última parte deste salmo, então? Versos 19 até o 24, o salmista agora expressa a sua certeza da justiça e do poder de Deus. Por isso ele diz no verso 19 o seguinte: Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu
que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Então, nesses versículos finais, o salmista louva a Deus pela sua justiça, pelo seu poder, pelo seu cuidado. Por exemplo, no verso 20 até o verso 21, ele fala da fidelidade de Deus ao restaurar. Veja só o verso 20. Tu que me fizestes passar muitas duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Mesmo após as tribulações, o salmista tem a certeza de que Deus traz a sua restauração. Mesmo passando por sofrimento, ainda assim, lá ele percebeu em toda a sua vida o cuidado de Deus. Você já teve essa sensação também? Eu tenho por vezes, querido irmão, querida irmã. A gente passa por muito sofrimento, muita coisa. Aí quando passa tudo, aquela tempestade, a gente olha um pouquinho para trás e quando você começa a perceber nos detalhes, você vai enxergando como que Deus cuidou naquela situação. Como que Deus foi tão sustentador naquele momento. É disso que Davi está falando aqui, né? Ele olhou para a sua vida e percebeu, mesmo nas tribulações, Deus restaurando, Deus cuidando, Deus preservando a sua vida. E ele tem o louvor como resposta nos versos finais 22 e 24, até o 24. Um louvor como resposta a Deus. O salmista termina exaltando o Senhor com cânticos de louvor. Perceba só. Tu me farás mais honrado e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Perceba que o salmista agora louva a Deus. A sua resposta de vida é louvor ao Senhor. Mas o que nós aprendemos até aqui também? Primeiro, que Deus é justo e sempre age com retidão. Essa certeza deve estar no nosso coração. Deus age com retidão. E é bom que nós caminhemos então com fidelidade e com confiança em Deus, porque a justiça de Deus de fato é perfeita. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 está escrito: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Então, quando nós confiamos na retidão de Deus, isso muda como nós enxergamos todas as situações. Primeiro, em relação às tribulações. Se Deus é justo e reto e bondoso, nós sabemos que tudo ficará bem. Quanto às perseguições, nós sabemos que Deus um dia trará justiça. Enfim, no todo, nós sabemos que no final tudo ficará bem, porque de fato Deus é perfeito e nele nós podemos confiar. Nós aprendemos aqui também com este salmo que Deus restaura aqueles que passam por aflições. Por mais que nós tenhamos as nossas lutas, as nossas dificuldades dessa vida, ainda assim lá estará Deus restaurando, cuidando de nós. Lembra da história de Jó? Que história complicada de Jó, hein? Muito sofrimento, mas ainda assim lá estava Deus cuidando de Jó. Jó capítulo 42, verso 10. Depois que Jó orou por seus inimigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Então nós vamos perceber em toda a nossa vida esse movimento, esse cuidado de Deus restaurando, cuidando da nossa vida em todos os sentidos. Nós aprendemos também que o louvor deve ser contínuo em nossa vida, independentemente das circunstâncias, querido irmão, querida irmã. Sempre nós devemos estar louvando a Deus, assim como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Sempre devemos estar louvando a Deus, porque esse é o alvo da nossa vida, o louvor da glória de Deus. A nossa vida deve apontar para a adoração ao Senhor. E assim nós finalizamos então o estudo do Salmo de número 71, que nos ensina que Deus é o nosso refúgio desde a juventude até a velhice. Ele nunca nos abandona. Que você possa expressar então a sua confiança em Deus, nesse Deus que é amoroso, esse Deus que cuida de nós em todas as fases da nossa vida. Para finalizar, Salmo 71, verso 15. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todos os dias. Que você, em nome de Jesus, possa viver assim, com a sua boca glorificando a Deus, comunicando os feitos do Senhor.